Vamos dar início à última mesa redonda da tarde, dedicada ao tema Desafios da Enfermagem em momentos pós-pandemia. Todos sabemos que a infecção SARS-CoV-19 trouxe grandes desafios ao sistema de saúde em Portugal, consequentemente aos profissionais da área, nos quais se inserem, obviamente, os profissionais de enfermagem pelo seu papel de prestação direta de cuidados e na organização dos serviços de saúde. O forte impacto multifacetado da pandemia exigiu uma resposta rápida e profunda dos profissionais da enfermagem. O caráter desconhecido da doença, a falta de alguns casos, o desconhecimento do uso dos EPIs, o planeamento dos recursos de materiais e equipamentos, o medo do contágio, o distanciamento, a utilização de novas ferramentas de comunicação, o dimensionamento das equipas e espaços de novos fluxos de atendimento, o lidar com as perdas de pacientes e com a situação de família, dos amigos, enfim, foi preciso parar para repensar, para reinventar, para reorganizar. Foi necessário uma enorme capacidade de adaptação, flexibilidade, comunicação, liderança e a palavra que está na ordem do dia, uma enorme resiliência. Os enfermeiros tiveram um enorme desafio e uma capacidade de adaptação, de enfrentar o desconhecido sem ter a certeza de que eles e os familiares estariam em segurança. Tudo em prol da saúde dos cidadãos. Estes considerandos remetem-nos então para a temática central desta mesa, desafios da enfermagem em momentos de pós-pandemia. Para abordar este tema, contamos para este painel com o contributo de 3 colegas, oradores, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade por partilharem connosco a visão e a perspectiva e que passo a apresentar pela ordem de exposição dos trabalhos. Para nos falar sobre o direito das pessoas vulneráveis, contamos com a presença da Sra. Professora Ana Paula Nunes, doutora em Bioética, mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica, enfermeira especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, professora adjunta na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa e é também coordenadora da Comissão de Ética e do Centro de Bioética da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa e que não está presencialmente connosco, mas está online. Para falar sobre a consulta e teleconsulta em enfermagem, temos connosco a Sra. Enfermeira Rafaela Almeida, enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, faz parte da equipa de enfermagem de reabilitação, a quem eu convido para se sentar, portanto, na mesa e darmos início então à nossa exposição. É detentora da pós-graduação em Administração e Gestões do Serviço de Saúde, é coautora de vários projetos de enfermagem de reabilitação em contexto domiciliário, tendo sido distinguidos no âmbito da Missão Sorriso no ano 2012, na 12ª edição do Prémio de Boas Práticas de Saúde no ano 2018 e na 8ª edição do Prémio de Saúde Sustentável no ano 2019. É também coautora do projeto de reabilitação respiratória pediátrica em contexto de pandemia, telecinese, terapia e visitação domiciliária, sendo vencedora na categoria de integração cuidados na 10ª edição do Prémio Saúde Sustentável no ano 2021. Por fim, convido também o Sr. Enfermeiro Luís Barreira para nos falar sobre a temática potencial dos enfermeiros para uma nova era. O Sr. Enfermeiro é vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, mestre em enfermagem comunitária e detentor da pós-graduação em gestão dos serviços de saúde. É ainda doutorando em enfermagem, que não está também presente, estará connosco via online. Relembro os presentes e quem nos está a ouvir neste momento poderá colocar, portanto, as questões no bate-papo, que depois iremos fazer uma seleção para iniciarmos o debate e quem está presente na sala poderá, portanto, dirigir-se ao micro e fazer a respectiva questão. Para iniciar, então, convido a professora Ana Paula Nunes, portanto, a expor a sua temática. Olá, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a quem está online e muito obrigada por este convite. Muito obrigada também
e com especial deferência ao Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, que foi quem fez o convite direto. Felicito também pela iniciativa e felicito a generosidade do convite e agradeço, sem dúvida nenhuma, esta grande oportunidade que estão a dar de falar sobre questões que eu considero verdadeiramente relevantes e que o tema é também muito relevante. Eu vou passar a compartilhar aqui uma tela que não tem uma informação significativa, porque eu gosto mais de conversar do que estar propriamente a fazer uma grande apresentação com diapositivos. Contudo, o que eu gostava mesmo de falar é que este grande privilégio que me foi dado de falar deste tema é muito querido, porque eu tenho acompanhado muito de perto e tenho acompanhado muito os acontecimentos deste último ano. E, de facto, este tema de associar a reflexão sobre a pandemia, sobre a pós-pandemia e os direitos, de facto, em que aquilo que eu quero apresentar é especialmente os direitos humanos, é uma reflexão que me faz todo o sentido, porque não é possível desarticular o que está a acontecer no planeta com a manutenção e o respeito pelos direitos humanos. Contudo, o título da mesa é só por si um problema cronológico, porque ainda não podemos analisar a pós-pandemia, porque ainda estamos a viver esta pandemia, mas falarei da esperança que tenho para o futuro e a necessidade de respeitar os direitos humanos para que verdadeiramente consigamos chegar à fase da pós-pandemia o mais rapidamente possível. Farei esta apresentação de acordo com o tema proposto, os direitos das pessoas vulneráveis dentro daquilo que são os direitos humanos e também com os tópicos deste meeting que tem a ver com as oportunidades e os desafios. Gostaria também de referir que farei a minha apresentação enquanto cidadã do mundo e para cidadãos do mundo e não com lições para os enfermeiros, porque os enfermeiros já nos mostraram que sabem muito bem o que estão a fazer, têm-no feito muito bem e todos nós temos muito que aprender. Por isso, eu entendo que o envolvimento nesta mesa redonda tenha questões relacionadas com a pandemia, com aquilo que nós queremos no futuro mais próximo, que é a pós-pandemia, mas que temos que ver tudo isto com uma panorâmica de 360 graus e se compreendermos que só em cooperação conseguimos obter resultados, então tem que ser por aí o caminho. Há muito tempo que os epidemiologistas referiam o surgimento de novos micro-organismos, nomeadamente vírus, que são os mais complexos. É uma realidade que deveria ter sido levada a sério e, de facto, fomos avisados há muito tempo. Temos 4 grandes pandemias nos primeiros 20 anos do século XXI. Isto foi um sinal de aviso de que todos os países e os seus respectivos sistemas de controle de doenças deveriam ter tido uma intervenção estratégica no sentido de agir com operacionalidade e rapidez em caso de pandemia. E isso não foi feito. Esta falta de estratégia foi identificada exatamente quando, nesta pandemia, nas primeiras comunicações dos órgãos governamentais um pouco por todo o mundo, acolheram com surpresa e com circunspeção o aparecimento de um novo coronavírus. Sim, de facto era um vírus novo, não estávamos à espera deste, mas estaríamos à espera deste ou de outro qualquer, porque sabíamos que ele ia aparecer. Por isso, desvalorizar e menosprezar os vírus foi um erro fatal que teve as consequências que temos assistido e que temos vivido. O erro cometido na avaliação inicial deste novo coronavírus teve estas consequências dramáticas para todos, mas principalmente para os países mais desfavorecidos do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, económico e também político. Por isso temos aqui muitas questões que nós temos que mencionar e muitas questões que temos que falar, porque ainda estamos a viver as consequências desta pandemia, mas temos que nos preparar para a próxima, porque a forma como mitigamos as consequências desta é a forma como nos preparamos para a próxima, que não sabemos quando vem, mas que vem. Não há nenhum motivo, não havia nenhum motivo para imaginar que o novo coronavírus seria um vírus que viesse a matar tantas pessoas, mas também não havia nenhum motivo para imaginar que ele não teria impacto na saúde pública. Por isso, aquilo que temos que pensar é que a prevenção e a forma de respeitar os direitos humanos, e a prevenção é sempre a melhor forma de atuar e nunca é desproporcional. Por isso,
Saber que este acontecimento era esperado e não ter agido atempadamente e precocemente teve e continua a ter implicações no cumprimento do respeito pelos direitos humanos. E os direitos humanos são das determinações mais básicas que temos na nossa vida. Temos que pensar na humanidade como um todo, pois só assim é que podemos valorizar a nossa própria humanidade. Valorizar direitos humanos é, acima de tudo, valorizar o direito à vida, porque é na vida que todos os outros direitos acabam por ser exercidos. E em seguida temos que valorizar o respeito pelo direito à saúde, que em muitos países o direito à saúde não foi especialmente valorizado, e isso teve impacto no mundo inteiro com o aparecimento de novas variantes e que originaram, porque houve uma circulação massiva do vírus pelas pessoas, o que significa que também sabíamos que vírus a circular cresce a possibilidade de haver novas variantes. Por isso, há aqui um desrespeito, desde o início até agora, por estes direitos humanos, que têm tido as consequências que nós estamos a verificar até agora. E se formos a pensar, de facto, aqui estava na base a não valorização dos direitos humanos, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Durante muito tempo, no início da pandemia, as medidas tiveram uma dicotomia muito grande entre salvar as pessoas ou salvar a economia. É importante que um país pense seriamente nas questões económicas, mas medidas proporcionais e execuíveis, implementadas precocemente, a pensar nas pessoas, teria em muitos países menos impacto na economia. Porque a economia é uma ciência social, o que significa que foi formada para pessoas, e isso significava que valorizar a economia antes de valorizar as pessoas é a partir de um contrassenso. É por isso que agora estamos a lidar com os problemas da economia, mais os mortos da pandemia e mais os mortos da economia. E a pandemia exatamente permitiu perceber que há uma opção que é inequívoca, é pela saúde e pela proteção das pessoas em detrimento da economia, porque são as pessoas as únicas que vão conseguir depois recuperar a economia. A pandemia pôs a nu muitas coisas, mas eu julgo que apenas para os mais distraídos, e a pandemia pôs a nu aquilo que é de facto o reconhecimento da fragilidade e da vulnerabilidade humana. E temos aqui muitas questões a ter em linha de conta, que é exatamente como é que nós, eu peço desculpa que eu queria passar, desculpem, eu queria passar, mas entretanto perdi aqui, não estou a conseguir passar. Desculpem. Eu queria passar, no fundo, para vos falar daquilo que é a questão relacionada com os mais vulneráveis, e os mais vulneráveis são, de facto, sempre os mesmos. E os mais vulneráveis somos essencialmente todos nós. Ou seja, diante daquilo que é o que estamos a viver, todos nós somos altamente vulneráveis e não há ninguém neste planeta que neste momento seja invulnerável. Mas os mais vulneráveis são sempre invariavelmente os mesmos. As crianças, os idosos, as mulheres, as minorias étnicas, as minorias religiosas, as pessoas com menos rendimentos, e isso é sempre um grande problema. A associar a tudo isto e tendo em conta aquilo que levou aos confinamentos, aquilo que levou ao afastamento entre as pessoas, nós temos a acrescentar as agressões contra os mais vulneráveis, que são as mulheres, os idosos, as crianças, por todo este período de isolamento social. Por isso, quando nós estamos a acrescentar as vulnerabilidades sociais decorrentes de tudo aquilo que já faz destes grupos vulneráveis, acrescentamos mais a vulnerabilidade decorrentes da pandemia. Para associar a isto temos também o desemprego, a falta de acesso aos serviços e também a pobreza. Por isso, há aqui um grupo que eu gostaria de destacar, até pela minha própria formação, que durante o confinamento houve milhões de crianças que não foram à escola e muitas delas estavam dependentes dessa instituição para fazer uma única refeição diária. Por isso é da preocupação de todos, esta extrema preocupação que temos mesmo que ter e que veio agravar este cenário de insegurança alimentar e que a pandemia trouxe a tantas crianças. E uma família que não consegue alimentar adequadamente as suas crianças está a viver na mais absoluta privação de direitos. Por isso, as principais medidas recomendadas para
que nós sempre tivemos para conter o avanço do vírus, que foi o afastamento, o isolamento social, as medidas de higienização das mãos, o uso de máscaras, o afastamento. Como é que é possível pedir, e parecem tão simples para nós, como é que é possível pedir a estas populações mais vulneráveis, sendo que há milhões de pessoas que vivem em condições precárias, sem espaços para conseguir viver, em espaços apertados, contíguos, onde se multiplicam inúmeras pessoas, com espaços mal ventilados, sem acesso a saneamento básico e sem água potável. Como é que é possível cumprir estas medidas? Depois temos aqui uma outra questão, ainda dentro deste grande grupo vulnerável das crianças, é que parece que nos tranquilizamos quando dizemos que as crianças são as menos afetadas pela pandemia, e isto não é verdade. Estar afetado não significa não ficar doente. Isto é uma outra face. Todos nós sabemos que as crianças são seriamente afetadas, são afetadas porque foram afastadas da escola, porque foram afastadas da socialização, porque as crianças em idade pré-escolar estão a viver estas questões estranhíssimas, que é de ver o rosto apenas das pessoas do agregado familiar. Isto tem consequências, isto vai ter repercussões, só não sabemos quais, que repercussões é que vão ser. E há aqui ainda um outro detalhe, dentro da forma como as crianças são afetadas, que é esta pandemia que está escondida, que é a pandemia da orfandade. Há um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito em 21 países, em que o somatório destes países correspondia a 77% das mortes por Covid-19, e que foi feito entre março do ano passado e abril deste ano, e que refere, numa estimativa muito por baixo, e ainda não completo, porque não estamos a falar dos dados que vêm até novembro e de todos os dados que ainda virão para a frente, mas os dados que estão dados agora é que há cerca de 1,5 milhões de crianças que ficaram órfãs por causa da pandemia, porque perderam o pai e a mãe, ou porque perderam dos avós e perderam alguma das pessoas que era a figura de referência e que era aquela pessoa que era a cuidadora principal daquelas crianças. 1,5 milhões de crianças não pode ser um dado negligenciável. Isto significa que naquele período de tempo, a cada 12 segundos uma criança no mundo perde os pais ou os avós, que são os cuidadores principais. Por isso temos que acelerar tudo aquilo que é fundamental para podermos terminar com esta pandemia e dar os melhores recursos possíveis a estas pessoas. Porquê é que é importante falar destes dados e porquê é que eu estou a falar dentro desta dinâmica destes dados e destas informações? É importante falar disto porque nós precisamos de pensar sobre isto. Se vamos resolver os problemas destas pessoas, provavelmente não. Mas este meeting também não existe para encontrarmos estratégias de intervenção imediata, porque antes das intervenções acontecerem, nós temos que ter conhecimento da realidade, de uma realidade que não é a nossa, aqui, hoje e no nosso país, mas é a realidade de pessoas como nós. E enquanto não se pensar nas coisas verdadeiramente importantes para todos enquanto espécie, vamos perder a capacidade de nos indignar com os problemas dos outros, porque nos deixamos anestesiar com a banalização dos acontecimentos. E esta pandemia, de facto, impacta fortemente com os direitos humanos, acentuando as vulnerabilidades já existentes e fazendo aquilo a que todos falam que são as vulnerabilidades sobrepostas. Temos que resolver e minimizar o tipo de problemas relativamente aos direitos humanos, mas temos que o fazer incluindo os direitos humanos na agenda pública, como a principal estrutura organizadora de uma profunda e genuína abordagem em relação a este problema que está a decorrer e no pós-pandemia. Por isso, os direitos humanos é que nos vão fornecer uma orientação para a ação, sendo sempre a igualdade e a dignidade dos valores aquilo que é verdadeiramente importante. Esta abordagem em função e baseada nos direitos humanos não vai estabelecer novos direitos humanos, nem vai requerer novas adoções de outros instrumentos ou mesmo de mais recursos. Temos é que trazer os direitos humanos para o debate público, temos que os tirar do debate especializado e dos chavões políticos para os centros de tomada de decisão dos processos de liderança global. E temos que, enquanto cidadãos deste país e enquanto cidadãos do mundo e enquanto profissionais de saúde, fazer dos direitos humanos a estrutura fundamental da base de tudo o que é o processo
de organização do desenvolvimento sociopolítico. Por isso, as pessoas e os seus direitos devem estar no centro da resposta e no centro da recuperação desta enorme problema que a sociedade está a viver. Porque todos nós sabemos que a violação dos direitos humanos é prejudicial para todos e que o respeito destes princípios universais protege todos. Por isso, esta pandemia surge como uma oportunidade para reafirmar a importância dos direitos humanos na reconstrução do mundo, que se pretende que seja uma reconstrução de uma solidariedade global, na construção das interconexões que cada vez nos estamos mais habituados a fazer e nesta humanidade compartilhada. E é esta pandemia que nos vai dar estas oportunidades, porque esta pandemia mostrou a relevância de pensar mais vezes no mundo como um todo. E que temos esta oportunidade de cultivar esta esperança, de que após a pandemia possa emergir a defesa do mundo solidário, mais sensível e preocupado com as desigualdades sociais. Esta pandemia mudou o mundo como nós o conhecemos. Não sabemos como é que ele vai ficar, mas ela empurrou muitos países para crises sanitárias, económicas e sociais. E longe de terminar, esta crise apresenta esta enorme oportunidade para que cada sociedade, cada Estado e que o mundo como um todo repense nos projetos e num processo de reconstrução. Mas para isso é necessário colocar a vida e os direitos humanos no centro das políticas públicas, das leis, dos programas, nesta abordagem que é baseada nestes direitos humanos. Por isso, quando constatamos que todos somos vulneráveis, criamos esta enorme oportunidade para combater todo o tipo de preconceitos, preconceitos existentes em relação ao outro que é diferente, os preconceitos da misoginia, da homofobia, do racismo, das questões religiosas. Somos uma única humanidade, somos uma única espécie, por isto este grande desafio é também criar estas oportunidades. Os desafios enfrentam-se, as oportunidades constroem-se e temos que sair desta expressão que é tão usada desde sempre, que é estamos a viver um novo normal. Não, esta situação não tem nada de normal, nós não podemos achar que isto é um novo normal, porque se consideramos que isto é normal, vamos nos acomodar e vamos continuar um pouco na mesma, como já estivemos. Por isso temos que procurar o melhor normal possível e isso só pode ser feito com estratégias. E o foco que nós estamos a ter neste momento unicamente na pandemia leva a negligenciar outras situações e outros cuidados que também produziu as suas vítimas e que continua a produzir as suas vítimas. Por isso este enfoque unidirecional vai nos impedir também de ter um olhar mais abrangente e de ter intervenções no pós-pandemia. Por isso, se é difícil atender a todos estes desafios, sim, é muito difícil e é complexo, mas não podemos deixar de os fazer e de investir. Mas qual é que é verdadeiramente o desafio imediato? Vacinar todas as pessoas que não estão vacinadas. Porque enquanto não estiver todo mundo vacinado, ninguém está seguro e ninguém está a salvo. Temos mesmo que deixar egocentrismos de lado e europeísmos de lado, se quisermos ter uma vida normal. Quando estamos muito preocupados nos países mais desenvolvidos de vacinar crianças em idade pré-escolar, enquanto adultos em África não estão vacinados, é reduzir substancialmente os efeitos benéficos da vacinação, das medidas e dos sacrifícios que fizemos até agora. Não digo isto pelo risco da vacinação para crianças, mas porque se o grande objetivo da vacinação é reduzir formas graves de doença, já sabemos que crianças sem comorbilidades não apresentam formas graves de doença. Por isso, vacinar as crianças muito pequenas, sem sequer noutros países menos desenvolvidos haver profissionais de saúde vacinados, então é embarcar num barco que sabemos que vai afundar, mas que mesmo assim entramos nele. Por isso, sabemos que temos que vacinar, sabemos que não podemos manter estas desigualdades, porque as desigualdades do presente vão fazer perpetuar a pandemia e as suas consequências, agravando consequentemente a vulnerabilidade de todos e não respeitando os direitos de ninguém. Por isso, a manutenção das desigualdades e as perspectivas egocêntricas dos países mais ricos vai-se virar contra nós e contra esses países, porque todas as variantes passaram fronteiras, já percebemos isso. A ciência já nos mostrou
que o esforço tem que ser global. Há evidência de que isso tem que ser assim. Continuamos a cometer os mesmos erros depois de 2 anos de quase pandemia. Por isso, estes nacionalismos, no contexto atual, de uma perspectiva muito centrada em nós, é muito miúpe, é muito redutora da realidade e pode ser muito perigosa. Por isso, os nacionalismos de tentar resolver primeiro os nossos problemas e depois os dos outros, vai ter repercussões muito negativas a médio e longo prazo, e já estamos a ver que se está a voltar contra nós. Por isso, não existem soluções simples para estes problemas complexos. É por isso que tudo isto é um desafio. Agora, a Covid-19 não é a única causa de todos os males, mas ela coloca em evidência todos estes males. E não considerar medidas globais e efetivas é uma grotesca falta de liderança. Assim, as respostas para a pandemia têm que ser de âmbito global. O critério de reconhecimento dos interesses e dos direitos é da responsabilidade de todos. Nenhum país pode enfrentar sozinho esta pandemia, esta e nenhuma. Somente uma resposta que é compartilhada. Então é que nós verdadeiramente conseguimos ter. Por isso, quando as decisões estão erradas, temos que reverter as decisões, porque as estratégias inteligentes resolvem problemas, as estratégias sábias previnem os problemas, que é isso que nós estamos aqui a querer alcançar. Por isso, o grande desafio global é vacinar as pessoas dos países onde a vacinação para a Covid-19 é quase residual, mas esta vacinação não pode ser enviar vacinas. Tem que ir profissionais de saúde, tem que ir a logística que mantenha a conservação das vacinas, que saiba fazer uma boa distribuição e que possa ajudar os profissionais de saúde desses locais. Por isso, sim, é fundamental começarmos já a olhar para aquilo que já devíamos ter começado a fazer, mas que temos que fazer. Esta é a única forma de prevenir problemas nos países já fortemente vacinados e como a forma de responder aos direitos que as pessoas têm. E, para terminar, e para manter o mote da continuação do respeito pelos direitos humanos e pelos direitos dos mais vulneráveis, temos todos que alcançar um outro grande desafio, que é um desafio do presente e do futuro, que é combater uma imbecilidade que se chama movimento anti-vacinação. Muito obrigada pela vossa atenção, foi um enorme prazer e uma enorme honra estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Paula Nunes, foi um prazer. É sempre importante os seus contributos e a sua preleção e ouvir os seus testemunhos. Passamos então à senhora enfermeira, Rafaela Almeida, que nos irá falar sobre a consulta e teleconsulta em enfermagem. Antes de mais, boa tarde. Quando aqui cheguei, uma pessoa que conheço recentemente dirigiu-se a mim e disse para falar de coração. A verdade é que sou chamado por coincidência o coração da minha equipa. E é com o coração que venho aqui hoje falar do meu trabalho. É com especial agrado que estou aqui nesta partilha destes momentos, nesta reflexão, nestes desafios que atualmente estão a ser vivenciados. Quero agradecer em especial à Secção Regional Sul pelo convite e por me permitir partilhar o meu trabalho. A reabilitação respiratória pediátrica em contexto de pandemia, telecinesioterapia respiratória e visitação domiciliária foi o nosso recente projeto e que efetivamente está a trazer-nos uma nova realidade e permitiu uma adaptação. Vou fazer uma breve contextualização deste projeto, qual a forma que foi implementado e quais os resultados em saúde obtidos. O que é certo é que a equipa de reabilitação já existe há 11 anos. Inicialmente estava integrada numa equipe de apoio integrado domiciliário, em que nós prestávamos cuidado aos utentes totalmente dependentes em contexto domiciliário. Ou seja, o nosso projeto intitulava-se Cuidados de Reabilitação em Contexto Domiciliário. O que é certo é que começamos a avaliar anualmente este projeto e começamos a verificar que estávamos a conseguir obter bons resultados em saúde. E
Como já foi mencionado, começamos a verificar que começou a ser reconhecido tanto a nível de boas práticas como a nível de outras entidades. Em janeiro de 2020, a equipa de enfermagem de reabilitação tornou-se uma equipa autónoma e, assim, houve uma alteração da nossa população-alvo, ou seja, para além da população por nós acompanhada, começamos então a admitir utentes referenciados diretamente do nosso hospital, bem como as crianças que eram seguidas no serviço de cinesioterapia respiratória a nível hospitalar. Como é que surgiu então este projeto? Face à pandemia, existiu o encerramento do serviço de cinesioterapia respiratória do nosso hospital. E o clínico responsável por estas crianças do furo respiratório começou efetivamente a verificar que estava a existir uma agudização das patologias respiratórias, nomeadamente as crianças com a fibrose quística, levando assim a um aumento significativo dos internamentos hospitalares e, consequentemente, custos. Importante falar em custos. Assim sendo, o Conselho de Administração de Cuidados de Saúde diferenciados articulou com o nosso Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel para que a nossa equipa pudesse seguir estas crianças e assim nasceu o nosso bebê, reabilitação respiratória pediátrica em contexto domiciliar, telecinese e visitação domiciliária. A nossa equipa conta com 8 enfermeiros, mas alocados a este projeto somos 4. A prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação em toda a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, ou seja, em toda a ilha. Muitas vezes fazemos 100 km, pode parecer pouco para vocês, mas para nós, com as curvas e contracurvas, com os animais a meio do caminho, fora os tratores, fora o resto da condução em São Miguel, é bastante difícil. E o que é certo é que existe uma atenção e um enorme desgaste da nossa parte. Estas caras que estão aqui são os 4 enfermeiros que estão assim alocados a este projeto, a salientar o enfermeiro Lázaro, a enfermeira Elizabeth e a enfermeira Raquel, e podemos dizer que a nossa área é a reabilitação respiratória. Este projeto incide sobre a reabilitação respiratória. Nós sabemos que a reabilitação respiratória é muito ampla, mas dedicamos essencialmente à cinesioterapia respiratória, cujos diagnósticos mais comuns são a ventilação ineficaz, a limpeza das vias aéreas ineficaz e uma intolerância à atividade. Relativamente às educações para a saúde, dedicamos muito à inaloterapia. Podemos verificar que, efetivamente, os profissionais de saúde não sabem cumprir com os ensinos sobre a inaloterapia, as técnicas de conservação de energia e a própria gestão da doença crónica. Neste projeto, ou seja, o projeto pediátrico, a nossa referenciação é feita única e exclusivamente pela consulta externa para a nossa equipa. E nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar, tanto a nível hospitalar como a nível da comunidade. Este projeto permitiu, efetivamente, as 2 entidades caminharem lado a lado para o bem destas crianças. Muitas vezes há a ideia que os serviços trabalham de costas viradas, mas este projeto permite refletir que conseguimos trabalhar quando existe um objetivo comum. Caracterizando um pouco a nossa população, neste primeiro ano nós admitimos 24 crianças com idades compreendidas entre os 18 meses e os 18 anos. As patologias mais comuns a salientar a fibrose quística, as bronquiectasias, as atelectasias e as doenças neuromusculares, e enquanto o outro projeto que já passou a programa, nós incidimos sobre os doentes totalmente dependentes, neste projeto é precisamente o oposto. 84,2% são independentes e apenas 15,8% são dependentes, que são, efetivamente, as crianças com doenças neuromusculares. Qual o objetivo deste projeto? O objetivo é realmente otimizar as funções da criança com sequelas e complicações relacionadas com a sua situação clínica a nível cardiorrespiratório. Como objetivos específicos, nós pretendíamos melhorar a 90% o estado de diagnóstico, ventilação ineficaz, limpeza das vias aéreas ineficaz, intolerância à atividade e o déficit de conhecimentos sobre a técnica inalatória.
Para além disso, pretendíamos capacitar em 80% tanto as crianças como os pais com capacidade cognitiva e física para a manutenção das orientações dadas no programa de reabilitação. Pretendíamos também reduzir em 40% a taxa de internamentos hospitalares por patologia respiratória aguda nos utentes com historial de mais internamentos no ano anterior à nossa admissão. Ou seja, quisemos fazer a relação com a nossa prestação de cuidados, quais os internamentos após a admissão na nossa equipa. Realmente, a pandemia teve um impacto em todas as pessoas e, como é óbvio, principalmente na área da saúde. E nós podemos dizer que a implementação deste projeto numa primeira fase era efetuada única e exclusivamente por visitas domiciliárias, com os devidos equipamentos de proteção individual, porque trabalhamos com partículas respiratórias com conjunto de micro-organismos, e na segunda fase, com o agravamento da pandemia nas nossas ilhas, tivemos necessidade de reestruturar este projeto. Não queríamos, efetivamente, que as crianças ficassem sem os respectivos cuidados, mas também queríamos protegê-los. Assim, damos início à telecinesiterapia respiratória, que não é nada mais, nada menos do que efetuar os exercícios respiratórios por videoconsulta. Então, como é que nós havíamos de selecionar quais as crianças que poderíamos introduzir em visitas domiciliárias, quais as em telecinese e quais as passariam a contatos telefónicos e a visitas domiciliárias em SOS? Tivemos que estabelecer critérios de uma forma objetiva. E estes critérios foram, efetivamente, realizados em conjunto com o médico responsável por essas crianças. E decidimos, então, incluir as crianças nas visitas domiciliárias, aquelas que estão em situações de agudização da sua patologia e crianças totalmente dependentes com elevado risco de agudização. Na telecinesiterapia respiratória, nós incluímos aquelas crianças que dominam as técnicas e que se encontram estáveis do ponto de vista da sua patologia. Geralmente, na telecinesiterapia respiratória, nós também fazemos programas mistos, ou seja, uma vez por semana fazemos a visita domiciliária, para podermos fazer uma avaliação objetiva, e, por exemplo, fazemos 2 ou 3 vezes por telecinese. Aos contatos telefónicos ou visitas em SOS, passaram as situações clínicas menos graves e as crianças mais pequenas, que não dominam efetivamente as técnicas de reeducação funcional respiratórias, mas que se encontram estáveis. A telecinese, efetivamente, trouxe grandes vantagens. E o que é certo é que as crianças, por exemplo, com fibrose quística, que iniciaram, desde que se recordam, a cinesiterapia respiratória, dominam perfeitamente as técnicas. E o que é certo é que foi com enorme satisfação que vimos bons resultados e uma boa adesão por parte dos utentes e da família. Foram necessários os recursos humanos que estavam disponíveis. Neste projeto foram os 4 enfermeiros. Foram necessários recursos materiais, em que as crianças tinham que ter computador com câmara e internet e alguns dispositivos, em que estes dispositivos, aqueles que não tinham, foram fornecidos pela nossa equipa. E o enfermeiro também tinha que possuir um computador e internet para o teletrabalho. Recursos digitais. Teve que ser criada uma rede virtual segura, não é? Para permitir a proteção de dados. Uma plataforma para videoconferência e todos os processos de enfermagem foram informatizados e colocados numa pasta partilhada para que todos conseguíssemos aceder a esta página, essa pasta em casa, com os devidos atualizações e registros que ali estão. Falando então das vantagens, a telecinese permite efetivamente reduzir o risco de contágio por SARS-CoV-2. Os enfermeiros sabem que a cinesiterapia respiratória inclui procedimentos geradores de aerossóis, o que efetivamente o risco é muito maior por transmissão de SARS-CoV-2. A telecinese respiratória permite chegar a um maior número de utentes, permite
inclusive chegar a utentes de outras ilhas, que entretanto deslocavam-se uma vez por mês à nossa ilha para as consultas, e com esta modalidade de trabalho conseguimos, por exemplo, efetuar 2 vezes por semana por telecinese consultas a estas crianças. Permite também, então, realizar com maior frequência, não há o percurso, não há o carro, não é? Que está sempre connosco. E as crianças, como acabei de dizer, fazem muito mais vezes, por exemplo, uma presencial e 2 ou 3, ou aquelas que são necessárias por telecinese. Permite reduzir os consumos dos equipamentos de proteção individual, reduzir custos, e permite também trabalhar no desfazamento de horários. Mas existem desvantagens. E quais são estas desvantagens? Há uma avaliação respiratória incompleta, como é óbvio, não conseguimos fazer uma auscultação. Os programas que nós efetuamos são programas mais gerais para a patologia daquela pessoa, daquela criança, de acordo com a última avaliação que foi feita, e perdem-se algumas técnicas que as nossas mãos não conseguem, não são substituíveis. Como é que são as visitas domiciliárias? É um trabalho fisicamente desgastante. A condução, os equipamentos de proteção individual, as casas das pessoas, que nem sempre são as melhores, com o devido arejamento e etc. E é um trabalho emocionalmente difícil, dado que trabalhamos com crianças em cuidados paliativos. É um trabalho, então, de alto risco também para contrair a infecção por SARS-CoV-2, em que já tivemos também crianças com o vírus e respectivas famílias. A implementação do projeto de visitação domiciliária e de telecinese e terapia respiratória implica a implementação do processo de enfermagem de reabilitação. Não consigo abrir aqui as hiperligações, em que é feita uma avaliação da criança, a identificação dos diagnósticos de enfermagem, a implementação do plano de cuidados e, consequentemente, a avaliação. Temos aqui umas fotografias dos nossos queridos meninos a prestar-nos os devidos cuidados. São crianças com fibrose quística. E, na verdade, é que eles terminam muito satisfeitos e são nossos amigos. Eu estou a tia Rafaela. Vamos falar, então, de indicadores de avaliação. A taxa de prevalência relativamente aos diagnósticos de ventilação ineficaz, de limpeza das vias aéreas ineficaz, do déficit de conhecimentos sobre a técnica inalatória, do déficit de conhecimentos sobre os cuidados a prestar no âmbito do programa de reabilitação e relativamente aos internamentos hospitalares por patologia respiratória aguda no ano anterior à admissão. Relativamente à taxa de resolução diagnóstica da ventilação ineficaz, da limpeza das vias aéreas ineficaz, do déficit de conhecimentos sobre a técnica inalatória e sobre o déficit de conhecimentos sobre os cuidados a prestar no âmbito do programa de reabilitação. Relativamente à taxa de incidência, constitui os internamentos hospitalares após a admissão nos utentes com historial de a mais internamentos por patologia respiratória. Vamos então passar aqui para os resultados. Podemos verificar que foram realizadas 24 admissões e que 75% da nossa população tinham uma ventilação ineficaz, 55% uma limpeza das vias aéreas ineficaz, 37,5% o déficit de conhecimento sobre a técnica inalatória e 66,7% déficit de conhecimento sobre os cuidados de reabilitação respiratória. Após a nossa intervenção, conseguimos verificar que existiram bons resultados. Podemos verificar que 88,9% melhoraram a sua ventilação, 100% passaram a ter uma limpeza das vias aéreas eficaz, 77% melhoraram a sua intolerância à atividade, 100% apresentavam um conhecimento correto sobre a técnica inalatória e 93% melhoraram o seu conhecimento sobre os cuidados de reabilitação. Relativamente aos internamentos hospitalares por patologia aguda, a taxa de prevalência de internamentos hospitalares por patologia aguda no ano anterior à admissão, que nós admitimos, era de 33,3%, ou seja, destes 24 utentes, 8 apresentaram um internamento antes da admissão no nosso serviço.
Houve então, após a admissão no nosso serviço, verificamos que existia uma redução na taxa de internamento dos utentes com historial de 1 ou mais internamentos, ou seja, houve uma redução de 75%. Falando então de custos, podemos verificar que esta redução na taxa de internamentos de 75%, e aqui vamos falar dos custos do internamento de nível 2 e por infecção respiratória e de acordo com a fibrose quística, e estamos a falar aqui por cálculos de diagnóstico homogéneo, grupo de diagnóstico homogéneo, e o que é isso? É realmente a atribuição de custos de valores mediante o diagnóstico daquela pessoa. Verificamos então que uma infecção respiratória, um internamento custa 2.427 e de um internamento por fibrose quística ronda os 3.614 euros. Do total de crianças admitidas, podemos verificar que houve um custo para o Sistema Regional de Saúde de 22.980. Após a nossa intervenção, apenas 2 crianças foram reinternadas e podemos verificar que o custo para o Sistema Regional de Saúde foi de 6.042 euros. Então, existiu uma redução de custos em internamentos à volta de 16.938. Vamos lá ver. Isso são testões, correto? Agora, se conseguíssemos alargar, aumentar esta população-alvo e houvesse uma replicação deste projeto, claro que os ganhos seriam muito maiores e que os custos seriam muito maiores e conseguiríamos uma maior poupança. Agora, vamos fazer a relação entre o internamento e a prestação de cuidados do enfermeiro de reabilitação. O que é certo é que o internamento custa então 2.427 euros. A intervenção do enfermeiro de reabilitação, calculando em média 12 sessões, que são o tempo que nós mais ou menos estabilizamos um utente, e aqui vai o carro, o combustível, os equipamentos de proteção individual, os custos com os recursos humanos, ronda à volta de 837 euros. Uma grande diferença. Então, se nós compararmos o custo da ida do enfermeiro e o internamento, podemos dizer que existe uma redução de custos à volta de 65,5%, tornando então este projeto sustentável. Relativamente à satisfação, os nossos utentes e famílias encontram-se muito satisfeitos. Houve uma melhoria da qualidade de vida, conforto e bem-estar, porque estão na sua casa, junto da sua família, e contribuiu para a redução das suas comorbilidades. Mas nós não quisemos dizer, os utentes encontram-se satisfeitos. Não, quisemos quantificar. Fomos então a buscar um instrumento de trabalho elaborado pela enfermeira Ana Ribeiro, um questionário sobre a satisfação, que foi elaborado por esta e foi devidamente validado. Contempla um conjunto de itens, mas nós só direcionamos para um específico relativamente à satisfação dos utentes. Podemos verificar assim que foram aplicados 20 questionários. Estes questionários chamam-se Success 26 e, relativamente à qualidade na assistência, os utentes e as famílias encontravam-se 100% satisfeitos. Na individualização da informação, no envolvimento do utente, na formalização da informação, também 100% satisfeitos. 98,5% na informação dos recursos e 97,4% na promoção do elo de ligação. Quais são os nossos projetos futuros? O que é certo é que nós gostávamos de replicar este projeto noutras regiões, na região autónoma dos Açores, que nós tínhamos conhecimento na altura. Aqui no continente, apenas a Associação Portuguesa de Fibrose Quística é que fazia a telecinese e terapia respiratória, e pretendemos também admitir outra população com necessidade de reabilitação respiratória. Recebi um contato a semana passada da Ilha da Madeira, demonstrar o interesse de replicar o nosso projeto, uma vez que viram a apresentação no Prémio de Saúde Sustentável, que fomos vencedores, e também no Prémio de Boas Práticas em Saúde.
Concluindo assim, consideramos que este projeto, de certa forma, é original, é inovador, foi adaptado à nova realidade, dentro das nossas limitações. É um projeto com qualidade, é simples de implementar, porque se sustenta num conjunto de instrumentos de trabalho facilmente aplicáveis, é concreto, é credível, pois assenta em objetivos e indicadores de avaliação mensuráveis e traduz-se em resultados em saúde. Há uma melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde, ao usufruírem de reabilitação respiratória no domicílio. Foi possível colmatar a necessidade de reabilitação que estas crianças apresentavam e ficaram privadas, e a telecinesiterapia respiratória efetivamente permite chegar a um maior número de utentes, admitindo até, como já expliquei, crianças de outras ilhas. É um projeto sustentável, porque porque com a prevenção de internamentos permite uma poupança. Há uma articulação e complementaridade entre os serviços de saúde e a possibilidade de replicação. É muito fácil de replicar este projeto, efetivamente. Necessita mesmo de vontade para efetivamente implementar este projeto. Vou passar aqui a um pequeno vídeo. É um vídeo amador. Além disso, espero que as minhas... falamos um pouco lentamente, dado o nosso dialeto característico, do qual nos orgulhamos muito, e espero que gostem do pequeno vídeo. Avaliação respiratória, uma mão no tórax e uma no abdômen, e vais contar os ciclos quando eu te disser, está bem? Podes começar. Quanto deu? 5. São 20 ciclos, está bom? 0 a 10, escala de cansaço e falta de ar. Neste momento, como é que te sentes? 0. Saturação, já está a dar? 91. 92, 110. Programa de drenagem modificada, está bem? Um menino com fibrose quística. O menino anterior já faleceu. À frente do espelho direito, isso. E vamos abrir. Inspira. Aguenta. Aguenta. Tudo fora, devagar. Deixa cair o braço devagar. Isso. Inspira, abre. Expira, fecha. Tá bem? Isso. Inspira, abre. Isso, boa. Expira. Vai tudo fora, né? Colocas o bucal e agora inspiras lentamente, de forma a que o branco vai subindo o máximo que conseguires de ar. O laranja não pode passar da marca transparente, desse intervalo, e o branco tem que subir, subir, subir o máximo que tu conseguires. Aguenta, 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 isto. Vamos fazer a inspiração fracionada, aquela que tu adoras. Enche. 1, 2, 3, 4. Enche mais um pouco. 1, 2, 3, 4. Enche tudo, João. Tudo, tudo, tudo. 1, 2, 3, 4. Expira. Boa. É só mobilizar o tórax. Inspira. Isso, agora roda. Isso, inspira. Expira pela boca. Boa. Vamos pensar que esta água é a expectoração que tu tens dentro dos teus pulmões. E nós queremos pôr a expectoração para fora. Então, vamos soprar pela palhinha dentro da água e fazer sair essa expectoração. Boa! A expectoração tem que sair tudo. Deixo-vos aqui com uma frase, uma reflexão.
em que o universo do cuidar é muito mais abrangente que o curar. Podemos não curar sempre, mas podemos cuidar e diminuir o sofrimento. E é este o nosso lema diariamente para conseguirmos cada vez mais seguir em frente para o bem dos nossos clientes, dos nossos utentes, das nossas crianças. Quero deixar só uma pequena, não vou dizer informação, mas dizer que é fundamental cada vez mais os enfermeiros realizarem estudos objetivos, quantificar, para demonstrar resultados em saúde. Só assim é que conseguimos cada vez mais valorizar a nossa profissão, fazer valer o que nós fazemos e assim compreenderem de uma vez por todas que os enfermeiros são importantes e são fundamentais no Sistema Regional e Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Rafaela Almeida, pela sua intervenção tão interessante e tão pertinente. Passaremos de imediato para o Sr. Enfermeiro Luís Filipe Barreira, que nos irá falar sobre o potencial dos enfermeiros para uma nova era. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Sim. Sim. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite à Secção Regional do Sul, na pessoa do enfermeiro Sérgio Branco, o seu presidente da Secção Regional, e permitam-me que cumprimente todos os restantes colegas que integram também os órgãos estatutários da Ordem dos Enfermeiros. Quero cumprimentar a Comissão Organizadora, a Comissão Científica deste meeting, cumprimentar os nossos colegas de mesa, a professora Ana Paula Nunes, o nosso moderador, o enfermeiro Francisco Vaz, a enfermeira Rafaela Almeida também, um cumprimento especial e, naturalmente, cumprimentar também todos os preletores e todos os moderadores desta sessão. Como todos sabemos, a enfermagem enquanto profissão tem sido confrontada em anos recentes com inúmeros desafios e alterações à sua prática, seja pela evolução dos modelos formativos, pelo desenvolvimento tecnológico ao seu serviço, seja pela situação de pandemia nos últimos anos. Em inúmeros países, num movimento iniciado antes da atual pandemia, a enfermagem tem sido confrontada com a necessidade de evoluir de forma a garantir a capacidade de resposta consistente de diferentes serviços e unidades de saúde, assim como o acesso a cuidados de saúde. De entre os principais desafios que se colocam à enfermagem, e por uma questão até de limite de tempo, irei centrar mais esta apresentação nestas seguintes áreas essenciais. Por um lado, contribuir para a diferenciação dos enfermeiros. Por outro, a implementação e disseminação de novas tecnologias como apoio a uma prática mais precisa, segura e integrada. E o enfoque na prestação de cuidados assente no modelo de proximidade e de base comunitária, também conforme já foi aqui apresentado por alguns colegas, com este enfoque de facto nos cuidados de proximidade. Inúmeros países sentiram a necessidade de alterar os seus modelos formativos, promovendo a transição para a licenciatura, como em Portugal aconteceu, e consequentemente para o acesso a mestrados e doutoramentos em enfermagem. Em Portugal, a Ordem dos Enfermeiros tem implementado, nos últimos 2 mandatos, o processo de desenvolvimento e valorização profissional, assente no reconhecimento da necessidade crescente da diferenciação ao nível das várias áreas de atuação dos enfermeiros, produto da complexificação das necessidades de cuidados e dos processos e meios ao dispor dos profissionais no âmbito da prestação de cuidados. Com o objetivo de potenciar o empoderamento dos enfermeiros, o modelo de certificação de competências com vista quer à atribuição do título de enfermeiro especialista, quer à atribuição da competência acrescida diferenciada ou avançada, através do reconhecimento e da valorização de competências adquiridas através da experiência profissional, dos processos formativos e da realidade vivenciada na prestação de cuidados, constitui um importante meio de preparação dos enfermeiros para as necessidades de resposta e de diferenciação dos sistemas de saúde, atuando face àqueles que são os desafios
identificados pela Organização Mundial de Saúde quanto à regulamentação profissional no seu relatório Enfermagem no Mundo, Investir na Educação, Emprego e Liderança, que foi publicado em 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Deste modo, enquanto maior grupo profissional do sistema de saúde, tanto os processos formativos como o desenvolvimento profissional devem contribuir para potenciar a liderança de enfermagem, contribuindo para que tenham cada vez mais um papel central no desenho de políticas e nos processos de tomada de decisão em saúde, como preconizado também pela própria OMS e no relatório que vos falei de 2020, defendendo que esta liderança representa um fator essencial para alcançar as metas decorrentes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, assumindo, neste caso também em particular no que respeita à questão da liderança, a certificação da competência acrescida avançada em gestão, um importante contributo. É importante para o reconhecimento e consolidação desta liderança, ou foi muito importante neste reconhecimento, o processo regulatório que se iniciou em 1998 com a criação da Ordem dos Enfermeiros e que nos últimos 2 mandatos sofreu uma enorme evolução, produto também da maturidade e da consolidação do nosso conhecimento. Os líderes em enfermagem devem ser envolvidos no planeamento e na concepção de alto nível para reforçar os sistemas de saúde. Ter enfermeiros em posições de influência e poder leva a abordagens mais centradas nas pessoas e nas necessidades de cuidados de saúde, e não sou eu que o digo, são todos os estudos internacionais que o dizem. Quando temos enfermeiros em lugares de liderança, temos de facto sistemas com uma abordagem mais centrada naquilo que são as necessidades de cuidados das pessoas e mais centradas naturalmente nas pessoas. No seu cerne, a prática da enfermagem tem a ver com cuidados holísticos, centrados nas pessoas, percursos de cuidados concebidos em torno de pessoas e não em torno de organizações de saúde, mas também com maior integração, cooperação e planeamento entre todas as organizações de saúde. Na nossa visão de futuro para os cuidados de saúde, a profissão de enfermagem tem de estar ativamente envolvida, empenhada e no centro das decisões do sistema de saúde. O relatório sobre o estado de enfermagem no mundo, da OMS, apelou a uma enorme expansão do investimento na liderança da enfermagem a todos os níveis, especialmente aos níveis mais estratégicos dos governos e departamentos de saúde. Onde quer que a política de cuidados de saúde seja discutida, a voz da enfermagem e dos enfermeiros precisa ser ouvida em alto e bom som. Deste modo, temos de garantir 3 eixos essenciais. Por um lado, uma boa comunicação, a divulgar as recomendações do OMS e do ICN, promover o trabalho realizado pela Ordem, disseminar estudos científicos que sustentem as políticas de saúde, divulgar o papel e a importância da enfermagem junto da opinião pública. E temos também de formar, incentivar os enfermeiros a prosseguir os estudos, acreditar as atividades formativas, o desenvolvimento das áreas de competência acrescida, todo o desenvolvimento também no âmbito da certificação individual de competências, a idoneidade formativa dos contextos de prática clínica, as áreas também desenvolvidas, áreas de especialidade e, por outro lado, temos que também liderar, defender a presença de enfermeiros em funções políticas, promover a enfermagem de prática avançada e a prescrição por enfermeiros e cimentar naturalmente a voz da enfermagem nos processos de tomada de decisão. Deste modo, a Ordem dos Enfermeiros tem-se alicerçado de forma concreta na seguinte estratégia. Por um lado, de toda a regulamentação do ponto de vista do desenvolvimento e da valorização profissional e, por outro lado, também uma aposta muito clara, um eixo muito prioritário da nossa atuação nesta gestão de proximidade e de empoderamento dos enfermeiros e, de facto, têm sido 2 dimensões muito importantes na atuação da Ordem dos Enfermeiros. A Ordem tem-se debruçado concretamente sobre a regulação, também ao nível da acreditação e acreditação das atividades formativas, da certificação individual de competências, das áreas de competência acrescida, da idoneidade formativa, das áreas de especialidade
e também das próprias dotações seguras. O desenvolvimento das áreas de competência acrescida tem sido uma aposta destes órgãos sociais. Neste momento, estas são as áreas que estão já regulamentadas e publicadas em Diário da República e que todos os enfermeiros podem solicitar através do balcão único a atribuição destas mesmas competências, sendo que temos competências de nível diferenciado e de nível avançado e temos também as competências diferenciadas e avançadas. E estas competências acrescidas assumem uma importância importante do ponto de vista da valorização das dimensões da formação teórica e prática na área da enfermagem ou complementares, na promoção do reconhecimento do exercício profissional, respeitando a diversidade de contextos e enquadramentos profissionais e, muitíssimo importante, potenciam novos campos de atuação do exercício profissional do enfermeiro e do enfermeiro especialista, sempre no âmbito daquilo que são as suas intervenções autónomas, e isto é muito importante, e que permite, no fundo, estar a legitimar, como órgão regulador, está a legitimar os enfermeiros dentro destas áreas de atuação. Por outro lado, e de acordo com aquilo que eu disse, as áreas de especialidade, também outra dimensão importante do ponto de vista do desenvolvimento e da valorização dos enfermeiros, e estas são, como todos sabem, as novas áreas de especialidade que hoje qualquer enfermeiro pode requerer, cumprindo com aqueles que são os requisitos para a sua atribuição. No segundo desafio, a implementação e a disseminação de novas tecnologias será crucial no apoio a uma prática mais precisa, segura e integrada. Conforme hoje já também vimos aqui, a transição digital é um processo global e transsectorial, alicerçado quer nos avanços tecnológicos, quer na necessidade de aumento da eficiência e resposta dos serviços. Hoje é pedido aos enfermeiros que interiorizem na sua prática a utilização das novas tecnologias. A informatização dos registros de enfermagem é considerada pela Ordem como um eixo estruturante para o desenvolvimento da profissão e da prestação de cuidados, é elemento essencial para a qualidade e para a continuidade dos cuidados que são prestados. E, naturalmente, a Ordem assume aqui um papel muitíssimo importante enquanto entidade reguladora do exercício profissional, tem, de facto, como sua atribuição, compete determinar as condições e as características subjacentes ao ato de efetuar os registros de enfermagem. E, naturalmente, a ontologia de enfermagem assume aqui uma grande importância nesta transformação digital ao permitir uma customização nacional da informação usada pelos enfermeiros, assume, neste caso, um papel central na interoperabilidade da informação associada à profissão e à prestação de cuidados, aos dados recolhidos, aos diagnósticos de enfermagem, às intervenções prescritas e resultados de saúde alcançados, concorrendo para a concretização do dever dos enfermeiros de assegurar a continuidade dos cuidados, registando com rigor as observações e as intervenções realizadas, de acordo também com o próprio Estatuto da Ordem. Isto porque assenta no modelo organizador da dimensão autónoma do exercício profissional dos enfermeiros e em princípios que norteiam quer a inclusão de informação pela análise descritiva dos dados recolhidos em resposta à necessidade de uniformização dos procedimentos e dos registros clínicos, com vista à normalização da informação, ao aumento da qualidade, rigor e fidelidade da informação importante a todos os níveis de tomada de decisão em saúde. Em jeito de conclusão, relativamente à ontologia da enfermagem, eu diria que as principais vantagens são estas: a interoperabilidade da informação, independentemente do software que é utilizado, se o conteúdo é um conteúdo único, ela consegue transitar de um software para outro software, portanto permite esta interoperabilidade da informação, a interconexão dos próprios sistemas de informação,
Todos os conceitos de ontologia estão mapeados para a última versão da CIP e neste momento, fazer-se o trabalho para mapeamento com a SNOMED-CT. Cenários de utilização da ontologia, quer clínico, quer também educacional. Melhorar a garantia de continuidade de cuidados, ou uma melhor, garantia de continuidade de cuidados, a redução do tempo consumido nos registros, uma melhoria da qualidade e fiabilidade dos indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, a normalização dos conteúdos de informação usados pelos enfermeiros e uma melhoria contínua e ininterrupta. Também, em termos de desafios e para além da questão da ontologia de enfermagem, neste âmbito mais digital, Portugal tem dado importantes passos no desenvolvimento tecnológico, com impacto no dia-a-dia dos profissionais de saúde, como o caso do Registro Nacional de Profissionais de Saúde, em que os enfermeiros foram os primeiros profissionais de saúde com identificação digital, permitindo assim uma melhor regulação do acesso às diferentes plataformas associadas à prestação de cuidados de saúde, como seja o Rentev, o Simplex Mais Saúde, o Nascer Utente, o e-Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. Exemplo, a recente campanha de vacinação contra a Covid-19, também conforme já dissemos, considerado um caso de sucesso e com a utilização do e-vacinas fora da rede pública também naturalmente ajudou para que Portugal fosse considerado de facto um caso de sucesso. Uma outra iniciativa que já se verifica também em muitos países e que ouvimos a colega Rafaela também a apresentar, o recurso crescente à telesaúde e à teleconsulta de enfermagem, num país como o nosso, com grandes assimetrias no acesso e oferta de cuidados de saúde, é importantíssimo esta iniciativa, estas teleconsultas de enfermagem, permitindo ainda responder a outras questões relativamente ao acesso. O contexto de transição epidemiológica e de pressão financeira sobre os sistemas de saúde determinaram a necessidade de encontrar instrumentos que promovam a melhoria contínua do acesso e prestação de cuidados através de soluções inovadoras, tanto para a prestação como na gestão de cuidados, que contribuam para o aumento da eficiência dos recursos já existentes. O recurso aos sistemas de saúde e à designada transição digital permite um melhor acesso e partilha de informação entre os profissionais de saúde e entre estes e os seus utentes, a par com a desmaterialização dos registros, sua simplificação e a interoperabilidade, contribuindo para uma efetiva aproximação entre os serviços de saúde e a população, atenuar as desigualdades de acesso, geográficas, mobilidade a outras, uma maior frequente e melhor monitorização e acompanhamento dos utentes que dele necessitam e uma articulação mais ágil e célere entre prestadores de cuidados e serviços de saúde. Falei-vos no início em 3 desafios, este é o terceiro desafio que vos trago. Prestar cuidados assentes em modelos de proximidade e de base comunitária, como é reconhecido que no futuro um número cada vez maior da população exigirá apoio e cuidados a longo prazo, seja em estruturas residenciais para pessoas idosas, unidades de cuidados continuados ou em cuidados no domicílio. Tendo em consideração o impacto significativo que estes cuidados poderão desempenhar no sistema de saúde em Portugal, irei fazer só um pequeno enquadramento do tema, com naturalmente também alguns indicadores e alguns que já foram apresentados em mês anterior. Como sabemos, o declínio gradual do estado de saúde é um dos fatores mais frequentemente associados ao envelhecimento e Portugal acompanha a tendência mundial de envelhecimento da população e aumento da prevalência das doenças crónicas. Para este facto, tem contribuído de forma inegável o aumento da esperança média de vida e as mudanças verificadas quanto aos estilos de vida, vivendo-se cada vez mais, mas com maiores períodos de doença e de doença prolongada ou crónica, produto dos constantes avanços na investigação em meios de diagnóstico e também na farmacologia. O aumento da esperança média de vida é hoje acompanhado de uma expectativa de vida com qualidade. Não se pretende apenas que a população viva mais,
mas que os anos de vida sejam vividos com qualidade e com os melhores níveis de autonomia e saúde possíveis face à condição particular de cada indivíduo. O relatório da OCDE, alguns destes dados já foram apresentados também numa mesa anterior, e neste relatório de 2019 refere que o envelhecimento está a ocorrer a um ritmo mais rápido do que o esperado, com a percentagem da população com mais de 65 anos mais do que duplicou nas últimas décadas. E de acordo com os dados disponibilizados também pela OCDE, em 2050 mais de 1/3 da população terá uma idade superior a 65 anos. No que diz respeito às principais causas de morte nos países da OCDE, as doenças crónicas são aquelas que representam o maior peso entre as pessoas com dependência, em particular dada a elevada taxa de indivíduos que reportam viver com uma ou mais doenças crónicas, sendo as comorbilidades mais comuns entre os grupos etários com 65 ou mais anos de idade. Em Portugal, o número destes indivíduos que reportam viver com 2 ou mais doenças crónicas é superior a 75%, como podem verificar nesse gráfico. Também, segundo os dados da OCDE, Portugal era em 2017 um dos 2 países da União Europeia com a maior taxa de prevalência de diabetes entre os adultos, 9,9%. A percentagem elevada desta população apresenta elevadas taxas de doença, em particular de doença crónica, ou vive em condições de risco, em particular entre a população com menores recursos sociais, económicos, financeiros e de educação. Portugal está também entre aqueles que demonstram um pequeno aumento nos cuidados domiciliários, mas tem um déficit, conforme podem verificar, um déficit muito significativo quando comparado com outros países europeus. O relatório da OCDE mostrou que a maioria dos utentes institucionalizados prefeririam permanecer em casa, recebendo aí os cuidados de saúde de que necessitam, referindo ainda desejar permanecer nos seus domicílios pelo maior tempo possível. Por este motivo, inúmeros países têm vindo a desenvolver modelos de prestação de cuidados de proximidade centrados nas pessoas, nas suas necessidades e expectativas, integrando os cuidados familiares como elementos centrais na prestação de cuidados continuados no domicílio e reformulando os seus modelos de cuidados. A manutenção da tendência verificada nos últimos anos do envelhecimento da população tem gerado uma maior procura e necessidade de cuidados continuados e de longa duração, a par com a redução do contingente de cuidadores familiares disponíveis. Num futuro recente, um número cada vez maior da população irá exigir apoio e cuidados de longo prazo, sejam em estruturas residenciais para as pessoas idosas ou, conforme eu disse, e em especial também no próprio domicílio. E esta constatação acresce assim aos desafios que os sistemas de saúde têm vindo a enfrentar e relativamente aos quais identificamos 4 áreas essenciais: a escassez de recursos humanos especializados, inúmeros países não dispõem neste momento dos recursos humanos necessários à satisfação das necessidades de saúde de uma percentagem cada vez maior da sua população, a implementação da capacidade de formação de recursos humanos especializados e de acompanhamento e formação dos cuidadores familiares, a prestação de cuidados continuados seguros, adequados e de qualidade e a articulação efetiva entre os cuidados continuados prestados no domicílio e esta articulação com os serviços de saúde. De facto, o modelo ainda está muito centrado no hospital e não parece responder a 2 desafios majores dos sistemas de saúde, nomeadamente a satisfação de necessidades contínuas de cuidados de um grupo cada vez maior da população e contribuir para a tão esperada sustentabilidade do sistema de saúde. Os impactos da prestação de cuidados domiciliários na obtenção de ganhos em saúde e qualidade de vida dos doentes crónicos, como na sustentabilidade social e dos sistemas de saúde, encontram-se documentados em inúmeros estudos já realizados, contribuindo tanto para uma melhoria significativa da acessibilidade a cuidados de saúde de qualidade e atempados, como para uma redução dos custos associados à prestação de cuidados a esta população, a estes doentes crónicos. Todavia, a população com doença crónica e dependência necessita de forma permanente de cuidados de saúde complexos que promovam a independência no autocuidado e reabilitação, que permitam a gestão dos sinais e sintomas da doença crónica, prevenindo complicações, que respondam às necessidades de conforto e alívio tanto da dor crónica como da dor em fim de vida
e que, integrados na família, preparem e acompanhem os familiares cuidadores para companhia e apoio ao seu familiar. Experienciar como seria estas transições familiares individuais constituem uma das principais finalidades da intervenção dos enfermeiros, assim como as necessidades de cuidados identificadas nesta população espelham de facto aquilo que é o core, o escopo da intervenção dos enfermeiros. E em Portugal a prestação de cuidados no domicílio é ainda uma realidade, conforme vimos no gráfico anterior, distante daquelas necessidades ou das necessidades de cuidados identificadas nesta população. De acordo com a OMS, o modelo de prestação de cuidados de longa duração, diferente do modelo hospitalar, deve estar centrado nos cuidados de saúde primários, que devido à proximidade, o conhecimento e base comunitária podem assegurar cuidados seguros, mais humanizados, sustentáveis e custo-efetivos. Neste contexto, o modelo de prestação de cuidados com base na comunidade deve ser entendido como um instrumento importante na redução de desigualdades de saúde e sociais e no aumento sustentado da capacidade de resposta dos serviços de saúde, contribuindo para um acesso efetivo a cuidados de saúde, como um instrumento potenciador e facilitador do envolvimento responsável dos familiares no processo de cuidar e um instrumento de articulação entre as diferentes respostas existentes nas comunidades em que esta população se encontra integrada. A implementação de um modelo de base comunitária assente nos cuidados de saúde primários implica a capacitação destes serviços e das suas unidades com a dotação adequada de profissionais habilitados, em especial de enfermeiros. Para que esta mudança seja possível, é importante, num futuro próximo, capacitar os serviços de saúde, em particular as unidades integradas nos cuidados de saúde primários, dos recursos necessários a uma efetiva implementação de modelos de intervenção que promovam a autonomia, a independência e a responsabilidade dos indivíduos em função da sua condição de saúde e familiar, seja quanto aos processos de gestão de doença, seja quanto às atividades de autocuidado. A prestação de cuidados no domicílio, por profissionais habilitados, apresenta vantagens particularmente importantes como a redução de complicações decorrentes de infecções associadas à prestação de cuidados de saúde, menores custos, mais tempo por cada utente, facilitação do processo de educação para a saúde, menor deterioração do estado funcional, maior envolvimento dos familiares, maior satisfação dos utentes e famílias, melhor articulação entre os serviços de saúde e da comunidade, entre outras, pelo que é urgente adaptar, de facto, o modelo de prestação de cuidados em Portugal. Contudo, isto implica que seja definida uma política de recursos humanos que contemple, quanto aos profissionais de saúde, um recrutamento coerente e atrativo para aqueles que se encontram à procura de emprego ou que pretendam alterar a sua vida, instrumentos de incentivo e de fixação dos profissionais e instrumentos necessários a uma melhoria efetiva das condições de trabalho destes prestadores. Sumariamente, consideramos que a implementação de um modelo assistencial adaptado às características e às necessidades de saúde, doença e demográficas da população potencia a capacidade de resposta dos serviços de saúde e corporiza uma abordagem mais inclusiva e equitativa, reduzindo assimetrias no acesso a cuidados de saúde, incluindo a promoção e prevenção, bem como potencia os níveis de bem-estar e qualidade de vida e contribui para a redução de impactos negativos de crises de saúde pública, económicas e sociais, apenas possíveis através de uma rede forte e eficaz de cuidados de proximidade. Quanto à melhoria do acesso, a qualidade e eficiência dos cuidados prestados, considera-se essencial reforçar os acessos com profissionais devidamente habilitados com vista ao aumento da capacidade de resposta, o reforço das unidades de cuidados na comunidade, das UCCs e das equipas de cuidados continuados integrados, as SCCIs, ajustando a dotação de enfermeiros àquilo que está definido no próprio regulamento da Ordem, dotar as unidades de saúde envolvidas na prestação de cuidados continuados domiciliários com os equipamentos e material clínico adequado às intervenções de saúde identificadas, agilizar os processos de referenciação, assim como o alargamento da prestação de cuidados 24 horas por dia, 7 dias por semana, integrando os cuidados de enfermagem presenciais, por teleconsulta,
telemonitorização a outros, em particular no que se refere aos utentes com necessidade de cuidados de longa duração e cuidados em fim de vida. De idêntica forma, considera-se ainda necessário que a dotação das equipas de recursos humanos seja adequada às características demográficas e geodemográficas da população abrangida, definir critérios de referenciação claros, harmonizados e explícitos a nível local, regional e nacional, definir indicadores de desempenho adequados, claros, precisos e alinhados com a prática destas equipas nos cuidados de saúde primários, identificar e integrar a nível local e regional equipas de apoio social que assegurem também os cuidados de higiene, manutenção de domicílio, alimentares e outros, em articulação com os prestadores de cuidados de saúde. Para terminar, o modelo de intervenção de proximidade ou de base comunitária que se considera adequada às necessidades assistenciais presentes e futuras do SNS deve ser assente numa prática de enfermagem que integra as competências, conhecimentos, a experiência profissional e processos formativos e que se apoie em sistemas de informação adequados ao exercício profissional, robustos e interoperáveis entre si, potenciando a eficiência e eficácia dos recursos de saúde, uma maior proximidade com os destinatários de cuidados, uma maior satisfação dos diferentes intervenientes envolvidos e um fator potenciador da sustentabilidade dos serviços de saúde. E para terminar, saibamos ser sempre significativos para as pessoas que precisam dos nossos cuidados. E muito obrigado. Muito obrigado, enfermeira Luís Barreira, pela sua exposição. Não temos tempo, já vamos com 7 minutos depois da hora, com muita pena minha. Tenho aqui uma questão para cada um dos oradores. Eu acho que teríamos aqui um debate que nos demoraria a tarde inteira, dado, portanto, ao interesse e à pertinência dos temas. Tão importante que, em síntese, nos obrigam continuamente a refletir sobre uma melhoria da organização do Sistema Nacional de Saúde, onde nós, portanto, profissionais de enfermagem, somos, portanto, um dos pilares basilares do Sistema Nacional de Saúde. Resta-me, então, agradecer e reforçar o obrigado aos 3 preletores que constituíram, portanto, este painel, pelas brilhantes intervenções, agradecer, portanto, pela participação, por este espaço de partilha das vossas experiências e dos vossos conhecimentos, que são sempre reflexões importantes e que certamente, portanto, são conducentes à grande temática que é a enfermagem para uma nova era.